Cara, você vai ficar chocado com isso. Uma única mulher salvou a cidade de Roma de ser destruída, e depois foi simplesmente apagada dos livros de história. É isso mesmo. Sem ela, a capital do maior império da antiguidade talvez nem existisse mais. Mas ninguém te contou essa história. Hoje você vai descobrir como uma mulher comum virou a responsável por manter Roma de pé. E eu te garanto que você nunca mais vai olhar para a história de Roma da mesma forma depois desse vídeo. Se liga, mano, se você curte esse tipo de conteúdo insano, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente traz as histórias que ninguém tem coragem de te contar. Bora nessa? Imagina a cena. Roma, século IV a.C. A cidade ainda não era aquele império gigante que a gente conhece dos filmes, mas já tinha inimigos por todos os lados. E um desses inimigos eram os gauleses, um povo guerreiro, conhecido pela brutalidade e pela forma impiedosa de lutar. Agora, pensa comigo. Roma estava praticamente indefesa, prestes a ser esmagada, quando uma mulher, que não era general, não era senadora, não era reina, tomou uma atitude que mudaria completamente o rumo da história. E o mais bizarro, os historiadores homens fizeram questão de jogar essa história para escanteio, como se ela nunca tivesse existido. Mas aqui, mano, a gente vai ressuscitar essa memória e dar nome a quem realmente segurou Roma quando tudo parecia perdido. Mas calma aí, antes de falar dela, você precisa entender o tamanho da treta. Roma, no século IV a.C., ainda era uma cidade em ascensão, não tinha muralhas fortificadas do jeito que a gente imagina. Quando os gauleses, liderados por Breno, invadiram, os romanos simplesmente não estavam preparados. A famosa Batalha do Rio Ália, 390 a.C., foi um massacre. Os soldados romanos foram destroçados e a cidade ficou aberta para os inimigos. Imagina só, ruas vazias, pânico, gente fugindo, templos abandonados. Parecia o fim. E é exatamente nesse caos total que a nossa personagem entra em cena. Mas calma, porque o jeito que ela apareceu na história é ainda mais estranho do que você imagina. Quem era essa mulher e por que ninguém te contou sobre ela? O nome dela era Veleda ou Valéria. Fontes diferentes usam versões distintas. O problema é que os registros romanos, escritos séculos depois, tratam o feito dela como lenda, só que os detalhes são específicos demais para ser invenção. Enquanto os romanos se escondiam no Capitólio, sem comidas, sem soldados suficientes, ela foi até os gauleses. Sim, uma mulher, sozinha, entrou no acampamento inimigo. Isso já é insano por si só. Mas espera aí, isso fica ainda mais bizarro, porque a forma como ela negociou com os gauleses é digna de filme de Hollywood. Preparo psicológico, porque isso aqui parece roteiro de série. Ela chegou diante de Breno, o líder dos gauleses, e propôs entregar ouro e suprimentos em troca da vida dos cidadãos. Tipo, imagina uma diplomata improvisada surgindo no meio da guerra. Roma não tinha mais soldados para lutar, então essa negociação foi a única chance de evitar o massacre. Breno, que não era bobo, aceitou conversar. Mas aqui vem o plot twist, porque o negócio não acabou assim tão fácil. Você não vai acreditar no que rolou nessa negociação. Quando os romanos trouxeram o ouro para pagar, os gauleses trapacearam. Eles usaram pesos falsos para medir o metal e ainda jogaram espada em cima da balança. Foi daí que saiu a frase "Vai victus", ai dos vencidos. Roma estava humilhada, mas pelo menos graças a essa mulher não foi exterminada. E aí que entra a parte mais surreal, porque mesmo tendo salvado a cidade, ela praticamente sumiu da história. Quer saber o porquê? Agora é a parte que deixa a gente indignado. Os historiadores romanos preferiram dar crédito ao destino ou aos deuses do que a uma mulher. Detalhe, muitos relatos sobre ela foram reescritos como mito, como se fosse só folclore. No mundo romano, dominado por homens, reconhecer que uma mulher salvou a cidade era inaceitável. Então, apagaram. Simples assim. Mas calma aí, porque não acabou. Porque tem uma outra versão da história que pode mudar tudo e é ainda mais perturbadora que você imagina. Peraí que tem mais. Mano, comenta aí embaixo. Você já tinha ouvido falar dessa história? Ou também tá de boca aberta igual eu quando descobri? Porque o que vem agora vai explodir a sua mente.
Se liga, até agora a gente viu que uma mulher foi lá, cara a cara com os gauleses, negociou a sobrevivência de Roma e depois foi praticamente apagada da história. Mas mano, segura firme porque agora o buraco é muito mais embaixo. Mas espera, porque tem uma versão da história que ninguém comenta. Alguns cronistas posteriores, como Tito Livio, deixaram pistas de que essa mulher pode ter sido usada como bode expiatório. Eles falam que uma virgem romana foi entregue aos gauleses como parte do acordo. Só que os detalhes batem exatamente com a mulher negociadora. Ou seja, talvez a Roma patriarcal não tenha só não esquecido dela, mas distorcido sua história para transformá-la em sacrifício, apagando a real influência que ela teve. Isso é insano. Imagina ser a heroína e virar vilã ou moeda de troca nos registros oficiais. E se você acha isso absurdo, calma, porque tem outra teoria ainda mais louca. Você já pensou que talvez ela não fosse só uma cidadã comum? Alguns estudiosos modernos sugerem que essa mulher podia ser uma espécie de espião ou informante infiltrada, tipo uma agente secreta da Roma antiga. Faz sentido. Quem mais teria coragem e acesso para entrar no acampamento inimigo? Talvez ela tivesse contatos, falasse línguas ou tivesse status especial dentro da sociedade romana. Isso transformaria toda a história em uma das primeiras operações de inteligência da humanidade. Mas espera, porque se isso for verdade, o motivo do apagamento dela fica ainda mais claro. Agora é aquele momento que dá raiva. No mundo antigo, registrar feitos de mulheres era visto como uma ameaça à ordem social. Os caras simplesmente não podiam admitir que uma mulher tinha salvado Roma quando dezenas de generais homens falharam. Então, o que eles fizeram? Reescreveram. Tiraram o nome, colocaram como lenda. Esse padrão se repete em várias culturas antigas. Quantas mulheres cientistas, líderes ou guerreiras tiveram os nomes apagados para manter a narrativa masculina dominante? Não é possível que ninguém te contou isso antes. E é aqui que a gente começa a conectar a história dela com algo muito maior, inclusive com o cinema que você conhece hoje. Se liga nessa viagem. Quantos filmes sobre Roma você já viu? Gladiator, Roma, Espartacus, todos cheios de generais, soldados, imperadores. Mas e as mulheres? Elas aparecem como rainhas manipuladoras, esposas decorativas ou sacerdotisas misteriosas. Nunca como quem salvou a cidade. Esse apagamento histórico ecoa até hoje. A mulher que negociou a sobrevivência de Roma seria um personagem perfeito para um épico de Hollywood. Mas você já viu algum filme com essa história? Pois é. É sério, isso aqui é de outro nível. A gente vive consumindo versões editadas da história sem perceber. E calma, porque agora vem a parte mais surreal. A influência que esse apagamento teve na forma como os romanos contavam a própria origem. Você já percebeu como a história de Roma começa? O mito fundador fala de Rômulo e Remo, dois homens criados por uma loba. Depois, a narrativa segue com generais, cônsules, imperadores. Quando aparecem mulheres, é quase sempre como vítimas, como Lucrécia, ou traidoras, como Tarpeia. Colocar uma mulher como salvadora de Roma quebraria totalmente essa narrativa. Não era conveniente. Por isso, a memória dela foi enterrada. É quase como se a própria identidade de Roma tivesse sido construída em cima do silêncio feminino. Mas relaxa, porque agora vem o que vai explodir a sua mente. E se eu te disser que essa mulher pode ter influenciado tradições que duram até hoje? Pera aí que tem mais. Comenta aí embaixo. Você acha que ela foi apagada de propósito ou que a história dela se perdeu por acaso? Eu quero muito saber a opinião de vocês. E já aproveita para se inscrever, porque o que eu vou te contar agora, mano, é pesado. Galera, até aqui a gente já viu que uma mulher salvou Roma, que talvez tenha sido transformada em lenda. Hollywood nunca contou essa história, mas calma, porque agora vem a parte que conecta tudo isso com tradições que duraram séculos. Prepara que vai explodir a sua mente. Já parou para pensar por que essas sacerdotisas vestais eram tão importantes em Roma? As vestais eram mulheres encarregadas de manter o fogo sagrado da cidade. Se o fogo apagasse, era sinal de que Roma estava condenada. Sabe o que é louco? Alguns historiadores acreditam que a história da mulher que salvou Roma foi incorporada na simbologia das vestais. Faz sentido. Uma mulher que garantiu a sobrevivência da cidade vira, com o tempo, um mito sobre a proteção feminina do fogo eterno. Só que sem nome, apenas como função, não como indivíduo. Ou seja, a heroína virou sombra, a mulher real virou ritual anônimo. Mas calma, porque essa não é a única vez que isso rolou. Já percebeu como esse padrão se repete? Na Grécia, existiram filósofas como Hipátia, que foram apagadas ou mortas por desafiar o sistema. Na Idade Média,
Várias curandeiras e cientistas foram chamadas de bruxas. O apagamento da mulher que salvou Roma faz parte de uma linha contínua na história. É como se cada vez que uma mulher ultrapassasse os limites do que era permitido, o sistema reagisse com violência ou silêncio. Isso não é coincidência, isso é estratégia histórica. E sabe o que é mais louco? Roma mesma se beneficiou disso, transformando o apagamento em poder. Você acha que a história é neutra? Esquece isso. Os romanos usavam a narrativa oficial como arma política. Generais inventavam feitos, senadores mudavam relatos, imperadores se pintavam como deuses. Então por que não apagar uma mulher inconveniente? O apagamento da heroína de Roma não foi acidente, foi escolha. Reconhecer que uma mulher salvou a cidade enfraqueceria a imagem da elite masculina. Então era melhor criar um mito coletivo. A história é escrita pelos vencedores, mas às vezes os vencedores também são os que apagam. Mas agora vem a parte mais surreal de tudo. Como essa história ecoa até hoje sem você perceber. Mano, isso vai mexer com você. A ideia de que só os homens salvam civilizações ainda está presente na cultura pop. Quantos filmes de guerra, ação ou história você já viu que uma mulher é a salvadora principal? Pouquíssimos. O padrão romano ainda ecoa. É como se essa heroína romana tivesse sido o primeiro exemplo de um fenômeno que atravessa 2000 anos, a invisibilidade das mulheres nos momentos decisivos. É sério, é de outro nível. A gente consome a mesma manipulação que começou lá em 390 a.C. Mas espera aí, porque agora eu vou te mostrar como esse apagamento virou até religião. Você acredita em coincidências? Então se prepara. Muitos estudiosos sugerem que a transição da figura histórica dessa mulher para mitos religiosos romanos foi intencional. O papel de protetora da cidade foi deslocado para os deuses femininos, como Vesta ou Juno, tirando dela o protagonismo humano. Roma transformava figuras humanas em símbolos, apagando a pessoa, mas mantendo a função. Assim, a memória dela sobreviveu, mas sem verso, sem nome. Ela foi sacrificada no altar da própria história de Roma. E calma, porque o próximo ponto é o mais perturbador até agora. O que Roma fez depois dessa invasão pode mudar tudo o que você pensa sobre o poder. Mano, comenta aí, você também tá com a sensação de que a história é muito mais manipulada do que parece? Quero ver se só eu que tô indignado. E já deixa o like, porque o próximo fato, eu juro, vai deixar você arrepiado. Até agora, a gente descobriu a mulher que negociou a sobrevivência de Roma, vimos como ela foi apagada, como virou mito e até religião. Mas calma, porque a história ainda não terminou. O que Roma fez depois dessa invasão é simplesmente perturbador. Mano, imagina a ressaca depois do caos. Depois que os gauleses foram embora, Roma ficou traumatizada. A cidade reconstruiu muros, fortaleceu o exército e virou obcecada por segurança. Esse trauma moldou o futuro militarista de Roma. E olha que louco, a mulher que salvou a cidade não foi lembrada nas reformas. Os créditos foram dados ao Senado e aos generais. É como se ela tivesse garantido o futuro, mas o futuro não garantiu a memória dela. Mas calma, porque tem outro detalhe ainda mais sinistro. Você já ouviu falar de culpa histórica? Os romanos sentiram vergonha pela derrota no rio Alia, então criaram narrativas para justificar. Uma dessas narrativas dizia que os deuses estavam punindo Roma. Outra, que o ouro pago aos gauleses era sinal de desonra. E adivinha? A figura da mulher negociadora virou símbolo dessa desonra. Em vez de heroína, ela foi associada à humilhação do suborno. É surreal, a mesma pessoa que salvou a cidade virou símbolo de vergonha. E isso conecta direto com outras histórias de mulheres transformadas em traidoras. Você conhece a história da Tarpeia? Se liga. Tarpeia foi uma virgem romana que, segundo a lenda, traiu Roma ao abrir os portões para os inimigos em troca de ouro. Ela foi esmagada por escudos como punição. Olha a ironia. Roma tinha uma heroína que salvou a cidade, mas preferiu imortalizar a narrativa da traidora. É mais fácil contar da história da mulher que destruiu do que da que salvou. É como se a Roma patriarcal dissesse assim: mulheres podem arruinar cidades, mas não salvá-las. Mas calma, porque tem mais. Outras culturas fizeram a mesma coisa. Não é só Roma não, galera. Isso é global.
Na China, Mulan virou mito popular, mas muitos acreditam que foi apagada como figura real. Na Inglaterra medieval, Matilda de Canossa foi quase esquecida, apesar de segurar reinos inteiros. Até mesmo Joana de Arc, que virou santa, passou séculos sendo vista só como herege e bruxa. O apagamento da heroína de Roma é só um exemplo de um fenômeno gigantesco: a manipulação histórica contra mulheres que desafiaram o papel esperado delas. É como se a humanidade tivesse medo de admitir que as maiores salvadoras sempre existiram, só que invisíveis. E isso fica ainda mais chocante quando você percebe o impacto direto que essa história teve na identidade de Roma. Você já reparou que Roma sempre se vendeu como invencível? O trauma da invasão gaulesa fez Roma se reinventar como cidade que nunca se rende. Só que essa narrativa ignorou que, na prática, eles se renderam e só sobreviveram por causa de uma mulher. Então, para manter a imagem de força, Roma precisava apagar esse detalhe incômodo. O mito de invencibilidade nasceu da negação de uma heroína. Ou seja, a glória de Roma foi construída em cima da negação de uma mulher. E calma, porque o próximo ponto é o que vai preparar o clímax dessa história. Se você chegou até aqui, o que vem agora vai quebrar a sua cabeça. Espera aí que tem mais. Mano, comenta aí. Você acha que Roma tinha medo de admitir essa verdade? Quero muito saber a visão de vocês. E não esquece, já deixa o like e se inscreve, porque agora vem a parte mais pesada de toda essa história. Chegou a hora da verdade. Tudo que a gente falou até aqui, o apagamento, os mitos, os paralelos, levam a um ponto final perturbador. Roma só existiu porque uma mulher agiu, e mesmo assim, ela foi deletada da história oficial. E o mais louco, isso ainda ecoa até hoje. Mano, pensa comigo, isso não pode ser só coincidência. O silêncio sobre a heroína não foi um erro, foi projeto político. Roma se construiu apagando não só a derrota contra os gauleses, mas também quem realmente segurou a cidade de pé. Isso se repete em vários momentos da história. O nome dela foi varrido para manter a narrativa de glória masculina intacta. É como se Roma tivesse dito: a gente prefere esquecer a verdade do que dividir os créditos. E isso abre uma questão filosófica insana. Você já parou para pensar no poder do esquecimento? A memória histórica não é só sobre lembrar, é também sobre escolher o que esquecer. Roma escolheu esquecer essa mulher, e essa escolha moldou o mundo. Sem essa mulher, Roma teria acabado em 390 a.C. Não teria império, não teria gladiadores, nem César, nem Cristo crucificado em território romano. A base da civilização ocidental inteira foi salva por alguém que a própria história apagou. A história que você conhece só existe por causa de alguém que você nunca ouviu falar. E calma, porque agora vem o paralelo mais chocante com a cultura pop atual. Hollywood repetiu Roma sem nem perceber. Quantos filmes de guerra mostram homens salvando cidades, impérios e mundos? E quando aparece uma mulher, geralmente ela é coadjuvante, musa inspiradora ou vítima se salva. Esse padrão não é novo, ele nasceu em Roma. A invisibilidade da heroína romana se transformou em molde narrativo. O cinema, as séries, até os quadrinhos seguem esse padrão. A mulher só é lembrada quando se encaixa em papéis pré-definidos. Ou seja, até hoje a gente consome versões modernas do mesmo apagamento de 2.400 anos atrás. Mas agora vem a virada final, o legado invisível dessa mulher. Ela desapareceu dos livros, mas deixou rastros. Alguns estudiosos acreditam que a sua memória sobreviveu nos rituais, nos mitos das vestais, nas tradições de proteção da cidade e até no modo como Roma eternizou a ideia de que Roma nunca cai. O mais louco é que talvez você já tenha ouvido ecos dessa história em outras lendas e nunca percebeu. Ela não sobreviveu como pessoa, mas como símbolo. Ela é a heroína fantasma que assombra a história até hoje. E agora chega o momento mais explosivo. Prepara, porque essa vai te deixar arrepiado. Se essa mulher não tivesse existido, Roma teria caído no século IV a.C. E sem Roma, talvez a Europa teria seguido outro rumo. Talvez o cristianismo nunca tivesse se espalhado, talvez a nossa cultura fosse totalmente diferente. Ou seja, uma mulher que você nunca ouviu falar, talvez seja a figura mais importante da história ocidental. Você só está vivo hoje, assistindo esse vídeo, porque alguém que a história apagou segurou Roma sozinha. Então pensa, a cidade que virou império, que moldou o mundo, só existe porque uma mulher que ninguém lembra negociou a sobrevivência dela. Ela foi apagada, distorcida, virando sombra. Mas sem ela, não teria nada do que você conhece como civilização ocidental. É sério, isso aqui muda tudo.
Se esse conteúdo quebrou sua cabeça, já deixa o like agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui todo dia tem vídeo que vai mudar o jeito que você vê história, cinema e cultura. E comenta aí embaixo, qual foi o ponto que mais te chocou nessa história? Eu quero muito ler a opinião de vocês. Galera, é isso. A história da mulher que salvou Roma e foi esquecida pelos livros. Mas agora, não mais. Você faz parte da galera que sabe a verdade. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!